Bom dia, advogado, advogada. Vamos começar mais um Café com Greg. Vou entrar aqui também no YouTube. Vamos lá. Vamos fazer nosso cafezinho. E hoje eu estou... Bom dia, Dr. Nick, seja bem-vindo. E estou aqui, gente, entrando ao vivo também no YouTube e vou preparar o quê? Meu cafezinho, né? Tá na hora do café. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual será o nível de matemática, de conhecimento matemático necessário para você entender recolhimento de custas aqui no estado do Rio de Janeiro? Será que precisa saber muito, gente? Será que com nível médio dá? Será que precisa ser muito entendedor de matemática? Doutora Amanda, bom dia! Porque a gente sabe, gente, a gente escolheu humanas, não foi à toa, né? Eu sou da humanas também, né? A galera normalmente não curte nem um pouco a matemática, nem um pouco. Olha, gente, que chique, ó, nosso café com Greg. Vou eu passar o meu café pra gente poder ter esse bate-papo. Doutora Suelen, bom dia, seja bem-vinda ao nosso café com Greg. O café já tá saindo, gente. Mas no YouTube não tá saindo. Eu tô aqui iniciando e não entra. Enfim. Hoje a gente vai falar sobre isso. Qual é o conhecimento matemático que você precisa para entender sobre as custas aqui do Tribunal de Justiça? E eu posso te garantir uma coisa, você não precisa de um alto conhecimento matemático, não tem nada a ver com isso, nada a ver. É muito interessante porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Ai, nossa, eu tenho que fazer muito cálculo para entender a grege, é muito cálculo matemático. Só que não é, gente. A questão das greges, a questão das custas aqui do Tribunal de Justiça, infelizmente, a complexidade toda que se instaurou sobre o tema, ela tem a ver com a questão legislativa, com a questão de direito mesmo, né? A gente tem aí duas leis que são base para as custas processuais, né? Que é a Lei 3350 de 99. Olá, advogado, advogada, vocês... A Lei de Custas. E a gente tem também o Código Tributário Estadual, que é o Decreto-Lei número 05 de 75, que é que traz todo o regramento sobre a taxa judiciária. Então, só que não bastasse, né, gente, essas duas leis, foram se criando muitas normas, muitos avisos, muitos atos normativos, entendimentos exarados, até em processos administrativos, tá? E aí o que aconteceu? Vou botar mais um pouquinho de água nesse cafezinho aqui. O que aconteceu é que foi ficando cada vez mais complexo. É muito entendimento. Eu vou te dar uma explicação, vou te contar uma história que você vai entender por que de tanta complexidade. Eu recebi uma dúvida até de uma aluna, foi ontem à noite, eu já tô com a resposta aqui para mandar para ela, ainda nem mandei. Se a doutora entrar aí, a doutora Isabel. Oi, gente, bom dia, doutora Ana, doutora Jaqueline, doutora Elaine. Mas olha que situação. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o juiz defere recolhimento de custas ao final, você sabe como é que você tem que fazer a atualização desse valor? Olha só, já é uma questão de matemática. Pensa bem. E eu sei, isso pode gerar muita dúvida, né?
Como é que eu faço a atualização desse valor? Que eu vou recolher custas de que ano? Eu vou recolher com base na tabela do ano em que o juiz deferiu as custas ao final, ou eu vou recolher com base na tabela desse ano? Essa é uma dúvida muito comum. E envolve muita matemática básica, de calculadora. Que é isso que eu quero te mostrar. Matemática de custas é matemática básica de calculadora, tá? Então, é o seguinte. O que aconteceu? Nessa dúvida da aluna, ela teve o deferimento de custos ao final em 2019. E aí, ela vendo as aulas do método Help Juris, ela ficou sabendo, né, que a forma correta de fazer essa atualização seria a seguinte: você vai aplicar as regras da tabela de 2019, ou seja, do ano em que você teve o deferimento daquelas custas ao final, e você vai simplesmente atualizar esse valor pela UFIR, que é a Unidade de Referência Fiscal. Todo ano, essa unidade de referência sofre reajuste. Normal, tá, gente? Todo ano, a UFIR vira e tem esse reajuste das custas. Só que a questão é a seguinte: algumas situações tiveram alterações legislativas que realmente aumentaram muito o valor das custas. E você com certeza sentiu isso aí na pele, né? As custas aqui no estado do Rio aumentaram demais. E aí ela foi intimada para o recolhimento das custas com base na tabela atual. E isso deu uma diferença enorme no valor das custas que ela teria que pagar. E ela entrou em contato comigo porque ela falou: Daphne, agora como é que eu faço? Qual que é o embasamento legal disso? E eu falei para ela que isso era uma questão muito mais principiológica, né? E que ela ia ter que peticionar, porque o juiz ia ter que entender, proferir o entendimento dele numa decisão. Por quê, gente? O que acontece? As custas processuais, elas são tributos. Então, aplica-se aí as regras do direito tributário. E o fato gerador, né, no caso das custas ao final, das custas iniciais, na verdade, é a distribuição da ação. E se o juiz proferiu uma decisão postergando o momento do recolhimento, ele só postergou o momento do recolhimento. Mas a regra aplicável deve ser a regra daquele momento da propositura e da decisão em que ele proferiu, né, da data da decisão em que ele proferiu esse deferimento das custas ao final. Que no caso foi lá em 2019. Só que tem um aviso da corregedoria, né, que eu falei para ela de entendimento num processo administrativo, mas na verdade tem um aviso mesmo, tem um ato normativo que diz exatamente isso que eu estou falando para vocês, que é o momento em que o juiz, né, defere as custas ao final, ou que ele indefere uma gratuidade de justiça, ou seja, as custas foram devidas a partir daquele momento, né? E aí, acreditem que ela, a maior parte das serventias não sabe desse entendimento, não sabe desse ato normativo, e inclusive lá no setor de custas deram para ela a informação de que ela deveria recolher com base nas custas de hoje, com a greve de hoje. E, gente, é uma confusão, eu entendo, mas quem, inclusive, me passou esse ato normativo, me deu essa explicação, foi um diretor da DICIM, que é a divisão de custas do tribunal. Então, certamente o entendimento, né, é correto, atualizado, mas aí a gente vem com a questão da matemática, que é o que eu expliquei para ela. De qualquer forma, você tem que atualizar esse valor, tá? Ele precisa ser atualizado. E aí, doutora, você sabe como atualizar um valor de grege? Por exemplo, você tinha uma grege que era devida em 2019 e que você vai pagar agora. Você sabe como fazer essa atualização? Gente, não precisa matemática. Você não precisa saber matemática para isso. Sabe por quê? Tem uma calculadora que faz isso para você de um jeito muito simples lá no site do tribunal, que é a calculadora de débitos judiciais, tá? Eu sei que muitos advogados utilizam essa calculadora, mas utilizam
para fazer só o cálculo dos débitos, né? Ele tem lá no final a execução, que ele quer, né, fazer todo o cálculo da correção monetária, enfim. Gente, só um minutinho. Gente, infelizmente do YouTube não rolou, nós vamos continuar nós aqui no Instagram, tá? É o seguinte, essa calculadora de débitos judiciais, às vezes os advogados usam só para a questão da execução dos honorários, né? Só execução de honorários e execução também da dívida principal. Só que essa calculadora você também pode utilizar para fazer a conversão, para fazer a atualização do seu valor de custas, do valor das suas greges. Basta você colocar lá o valor, a data, né, em que aquelas custas eram devidas, em que você deveria ter pago. Por exemplo, se for o caso 2019, você joga lá, né, uma data de 2019 e você joga a data atual e manda fazer a correção. Essa é a correção da UFIR. Então não precisa você ficar fazendo um monte de cálculo maluco, tentando descobrir qual é o FIR desse ano, qual era o FIR de 2019. Fica tranquilo, fica tranquila. Basta você utilizar essa ferramenta que está disponível para você lá no site do Tribunal de Justiça. E olha, a gente está no meio da imersão jurídica dominando as custas do TJRJ. No meio dessa imersão. Ontem foi ao ar a nossa aula 1 da imersão, em que eu te mostrei quais são os 3 obstáculos que estão atrapalhando o andamento célere dos seus processos, tá? E um desses obstáculos é exatamente o fato de você estar... Tem a ver com matemática, tá? Segura aí que você vai entender o que tem a ver com essa nossa live de hoje. Mas um dos obstáculos que você está enfrentando é o seguinte: você não está sabendo, você está aplicando o modelo de GRERG que está lá na corregedoria, o modelo de GRERG que abre para você quando você vai fazer ali o seu recolhimento, exatamente como está ali. E aí você vai falar: Daphne, você está doida, não é isso? Não é para eu fazer isso? Não é para eu pegar o modelo e usar o modelo? É, gente, só que você não está interpretando esse modelo. Você não está fazendo os cálculos necessários de acordo com o seu caso, de acordo com a sua petição, com o seu pedido. Quando você não tem esse conhecimento, fatalmente você vai errar. Porque vários valores ali, eles vão precisar de serem adequados de acordo com o que você está requerendo, tá? E aí, para isso, você vai precisar fazer alguns cálculos. Mas é cálculo matemático complexo? Não, não é. Você vai fazer cálculo de calculadora. Você precisa só somar, multiplicar, dividir ali na calculadora. São operações matemáticas muito simples, e o que dá nó mesmo na cabeça do advogado é a questão da interpretação da norma ali na questão das custas processuais. Então, doutor ou doutora, não precisa correr dessa live, porque eu falei em matemática. Não precisa correr, tá? Porque não tem nada demais nessa matemática aqui. E eu vou te dar uns exemplos. Um dos maiores terrores dos advogados e que gera muita dúvida, que dá muito erro, é a taxa judiciária, o cálculo da taxa judiciária. E normalmente, qual é o maior erro? É que o advogado faz o cálculo de 3%, a taxa judiciária, a alíquota dela é 3%, só que ele faz sobre o valor da causa e não sobre o que é correto, que eu vou te entregar aqui. Quem assistiu a aula 1 ontem viu que esse é um erro muito comum, tá? Só que você precisa aplicar a regra 3P. Essa regra, ela tá lá no Código Tributário Estadual, é a regra geral da taxa judiciária. E esse nome, regra 3P, é um mnemônico que eu criei para deixar muito mais simples e para você memorizar. 3% do valor dos pedidos. 3P. Então, não é sobre o valor da causa. Então, o que você está errando não é calcular os 3%. O cálculo é simples, é de calculadora.
Só que você às vezes não sabe qual é a base de incidência. Como você encontra quais são esses seus pedidos que vão ser base para esse cálculo? Isso tudo por quê? Porque em cada tipo de ação, nós temos uma base de cálculo um pouco diferente. Isso tudo está lá no Código Tributário Estadual. Para cada tipo de ação, ele traz a forma como você vai entender naquela ação o que é considerado o valor do pedido. Tá? Porque não é tudo igual. Se o seu pedido é um pedido com conteúdo econômico direto, né? Suponhamos, você está pedindo aí uma indenização por danos morais. Aí é tranquilo. Você vai calcular 3% sobre o valor dessa indenização que você está requerendo. Só isso, Daphne? Não, existem muitos outros pontos a você considerar. Tá tudo lá no Código Tributário Estadual. Porque não é só o valor puro e simples. Você tem que colocar todas as demais vantagens pecuniárias que você está pretendendo ali naquele pedido. Tá? E se você tem um outro tipo de ação, por exemplo, aí você vai para um despejo. Olá, doutora Luciene, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, doutora Alexandre, também. Então, se você vai para um despejo, por exemplo, já é outra forma de entender qual é a base do cálculo dessa taxa judiciária. Por quê? Você leva em consideração, né, o valor ali dos aluguéis. E você tem que fazer um cálculozinho. São 12 aluguéis. 12 vezes o valor do aluguel, e aí você tira os 3% da sua taxa judiciária. Se for acumulado com cobrança, já fica diferente. Você tem que entender como é que faz esse cálculo, tá? Então, a questão não é a matemática. Eu sei que às vezes você pode ficar apegada nisso. Daphne, eu não sei fazer o cálculo porque, nossa senhora, tem que fazer muita conta difícil. Não, a conta é super simples. O difícil é você entender isso que eu estou te falando. E aí é uma questão de direito. E aí, doutora, eu te desafio, porque eu tenho certeza absoluta que você sabe questões de direito. Olá, doutor, tudo bem? Bom dia, doutor Roberto entrando aí. Eu tenho certeza absoluta que você tem conhecimento de direito que é extremamente mais complexo do que o das custas processuais. Tenho certeza disso. Que você sabe, né, muitas coisas que são muito mais complexas do que as custas. Só que às vezes você não dá atenção para as custas. E você não dá atenção porque, por enquanto, até hoje, até essa semana, tá? Principalmente se você está na imersão, você está pensando que as custas não são importantes e que elas quase não têm impacto sobre os seus processos, sobre a sua advocacia. E eu quero te provar, especialmente lá na imersão, se você está lá na imersão comigo, você não assistiu a aula 1, dá tempo ainda, tá? A aula 1 está disponível. Tem um link na bio, você pode correr lá, assistir. E já lá na aula 1 eu te mostro o tremendo impacto que as custas estão tendo sobre o tempo de trâmite dos seus processos. Não é pouco, gente. O impacto é enorme, enorme. Eu vejo isso todos os dias, o dia inteiro, há mais de 10 anos. Doutora, você está deixando com que seu processo demore pelo menos 1 ano a mais, porque você não está dando atenção para as custas processuais. Porque você está achando que as custas são um mero detalhe que pode ser deixado de lado. E não pode. Não pode. Eu acho que existem muitas questões que são complexas, que não estão sob nosso alcance e que geram morosidade no judiciário. Muitas questões, infelizmente. Só que existe uma delas está nas suas mãos, está no seu alcance, que é saber as custas processuais. Quando você se adianta no recolhimento, quando você recolhe corretamente, você faz com que seu processo acelere em pelo menos 12 meses. Daphne, como é que você pode me afirmar isso? Eu vou te dar um exemplo. Olá, doutora Marisa, bom dia, seja bem-vinda. Eu vou te dar um exemplo disso, do que eu tô te falando, tá?
Porque a gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Suponhamos, você entra com a ação, não recolhe as custas naquela ação. Aí quando o cartório vai certificar, ele certifica que as custas não foram recolhidas e te intima para recolher. Só esse tempo de trâmite, gente, nós estamos falando, se a serventia for uma serventia que está aí com bastante funcionários, o que é raro hoje em dia, infelizmente, né? Se ela não tiver com muito atraso nas iniciais, você vai receber uma intimação dessa 1 semana, 2 semanas depois de ter entrado com a sua ação. Pode ser que seja muito mais. E aí nisso, quando você é intimado, você tem 10 dias para abrir a intimação. Depois de 10 dias, você foi intimado para demonstrar que você recolheu em 15 dias, sob pena de cancelamento, né? Aí, beleza. Passou esse tempo, só nisso aí, ó, vai computando o que eu te falei, 15 dias para processar, 10 dias para você abrir a intimação, 15 dias do seu prazo. Só nisso aqui, já foi 40 dias. E a gente nem começou a conversa. E aí, suponhamos que você recolhe errado. O seu processo volta lá para a fila do processamento, tá? Aí o processamento vai fazer esse cálculo, vai ver que tá errado e vai te intimar novamente. Só nisso, mais 40 dias, ou 2 ou 3 meses. 3 meses é a média. 3 meses é a média. E aí eu te falo, se você, em 4 situações no processo, atrasou desnecessariamente essa ação, ela demorou 1 ano a mais. E se em 4 ocasiões você se adiantou e recolheu corretamente, o que aconteceu? Você ganhou 1 ano de processo. 1 ano a menos de processo. E você precisou de matemática para isso? Te garanto que você não vai precisar de conhecimento matemático para isso. Toda a matemática que você precisa saber está na palma de sua mão. Você precisa só de uma calculadora. Só da calculadora. Nada mais. O que você precisa é do seu conhecimento jurídico. E isso, doutora, eu tenho certeza que você já tem esbanjando. Porque você se atualiza, você estuda, você se dedicou na faculdade, depois fez especialização, fez pós-graduação. Você está entregando o seu melhor para poder, né, ter um super conhecimento do direito material e você está esbarrando na questão das custas processuais. E eu não quero mais que isso seja um problema para você. Não quero. Não quero que você pense assim, ai, Daphne, nossa, os meus processos demoram muito, eu tô ficando com os processos super atrasados porque eu sempre erro nas custas, porque eu sempre sou intimada para complementar, porque eu nunca sei qual é o momento em que eu tenho que me adiantar, quais são os pedidos que eu tenho que adiantar o recolhimento. Você não sabe isso? Fica de olho na aula 2. Na aula 2 da imersão, eu vou te mostrar quais são os pilares do método Help Juris, que é o método que eu desenvolvi para mim, pela minha necessidade no trabalho, para eu fazer as custas de uma forma muito mais simples, mais rápida, mais eficiente. E eu vou te mostrar esses pilares lá. E isso que eu estou te falando tem tudo a ver com um dos pilares que você vai conhecer lá na aula 2. Você precisa saber como, spoiler, hein? Spoiler, como identificar quais são os pedidos seus que geram as custas processuais, que geram a necessidade de recolhimento. Isso faz toda a diferença. Isso faz você ganhar meses de processo. Eu estava conversando há pouco tempo com uma das minhas alunas, com a doutora Camila, e ela falou para mim, Daphne, o que mais mudou para mim depois que eu entrei para o método é o seguinte, eu não consigo mais fazer um requerimento ao juiz sem estar levando em consideração as custas. Porque agora eu sei que praticamente todos os pedidos que eu faço geram uma necessidade de recolhimento. E eu não achava que era assim. Antes eu pensava que era lá no início do processo e pronto, acabou. Não é, doutor. E isso está consumindo anos de trâmite processual das suas ações. Porque você não tem esse conhecimento. Não é a matemática que está te ferrando. Não é.
Definitivamente não é, tá? O que está acontecendo é que você ainda não despertou. É isso, eu quero que você desperte. Você ainda não despertou para a importância das custas processuais nas suas ações. E se você está achando que numa ação em que você vai requerer gratuidade e justiça, isso também não é importante, e que você também não precisa saber fazer o cálculo da greve, você está redondamente enganado, enganada. Por quê? O que a gente mais vê, o que a gente mais tem visto, são advogados desesperados entrando em contato. Porque a gratuidade foi indeferida, o juiz não deu a gratuidade numa situação que às vezes ele achava que ia dar, que ele estava confiante que ia dar, e aí ele não tinha alertado o cliente sobre o valor das custas. E quando chegou a conta, o cliente queria desistir da ação. Assiste a aula 1, que você vai entender o tamanho do problema, o tamanho do prejuízo que o seu cliente pode estar tendo por você não estar sendo transparente com ele em relação a isso, tá? Já no seu primeiro atendimento. E isso aí arranha a sua imagem profissional. E a gente não quer isso. Eu tenho certeza absoluta, doutor, doutora, que você não quer isso para sua atuação. Pelo contrário, você quer que os seus clientes tenham total confiança em você. Que eles possam ter em você aquele profissional que ele sabe, que ele pode confiar, que ele pode ter segurança. Conversando com uma outra aluna minha, que é a doutora Raquel. A doutora Raquel, ela tá começando na profissão. Ela tirou a OAB no final do ano passado. E ela falou assim, Daphne, quando eu vi essa possibilidade de aprender sobre as custas processuais, e eu via todos os meus colegas falando para mim que era super complicado, que isso dava um monte de problema, e eu comecei a seguir, eu participei da imersão, eu vi a importância que tinha isso. Inclusive, se você não assistiu, gente, as lives com esses alunos, e que eu tô te contando, né, o que eles disseram, estão no YouTube, tá? Você pode ir lá e assistir pra você ver que eu não tô falando mentira, não. Você vai ouvir da boca deles o impacto que o conhecimento das custas, que dominar as custas, está tendo sobre a atuação deles. E aí a doutora Raquel me contou uma coisa super interessante. Ela falou, Daphne, quando eu vi o quanto isso era importante, eu falei, eu vou investir nisso. E eu vou fazer o curso. Porque eu quero estar preparada para o meu primeiro cliente. Eu até agora só tinha atendido JG, mas eu quero estar preparada, tá? E hoje, gente, o que acontece? Os seus clientes, eles têm acesso ao processo. Eles sempre tiveram, né? Só que antes eles tinham que ir lá no fórum para poder ver um processo físico. Agora, no celular, na palma da mão dele, ele pega uma senha, porque ele vai lá, ele pede a senha uma vez só, e na palma da mão dele, ele olha todos os andamentos processuais. E ele sabe quando você está errando. Infelizmente. Quando você errou no recolhimento, quando você recolheu a mais, aí ele fica danado da vida também, tá pagando a mais, porque... Só que olha o que a doutora Raquel me falou. Daphne, eu queria estar preparada para o meu primeiro cliente. Eu queria estar preparada. E o meu primeiro cliente apareceu. E eu estava preparada para ele. E eu sabia o que fazer. E quando eu dei todas as informações para ele, expliquei tudo, como seria, como aconteceria, e quais eram os valores, e demonstrei, isso fez toda a diferença. Porque ele olha e fala assim, caraca, ela sabe o que ela está fazendo. Ela não está dando orelhada, ela não está falando, ai, porque pode ser que seja assim, pode ser... O doutor Ítalo, que é outro aluno meu, ele fala isso. Daphne, quando o cliente me perguntava em quantas custas vão ficar, eu congelava. Eu travava e falava assim, meu Deus, e agora o que eu falo? Aí eu chutava muito para cima, ó, as custas vão ficar mais ou menos uns 8% do que a gente está pedindo. Mas pode ser que o juiz entenda que seja mais. Mas pode ser que o juiz entenda que seja menos. E aí ele ficava nessa confusão com o cliente, que deixava o cliente extremamente inseguro, sem saber o que viria de cobrança para ele. Gente, não tem como
a gente ignorar que as custas são um ponto de extrema importância e relevância para o seu cliente. É dinheiro, cara. É dinheiro. Para quem não é importante saber quanto que eu vou ter que pagar? Especialmente se a gente está falando de custas caríssimas. Não tem nenhuma ação que fique menos que R$1.000. Isso é para começar. Dependendo do tipo de ação, se você estiver advogando para uma empresa, se for uma ação que envolve altos valores de contrato, por exemplo, você está falando aí de greges de 20 mil, de 30 mil reais. Será que isso não é importante? Então, eu afirmo para você, matemática que você precisa, tá aqui. Tá só na calculadora, tá na palma da sua mão. O que você precisa mesmo é de conhecimento. Conhecimento sobre as normas que regem as custas processuais. Só que só isso você vai ficar perdido. Só com isso você vai ficar aí num emaranhado de coisas. Então você precisa de método. Método para fazer isso de um jeito fácil, simples, sem dor de cabeça, sem enrolação. Então, vem para a imersão, porque eu vou te mostrar lá que método é esse, como que ele funciona, como que ele pode te ajudar no seu dia a dia, de deixar a sua atuação aqui no TJRJ mais leve com relação às custas, para você ficar seguro, tranquilo, tranquila, tá? Aula 1 está no ar, o link está na bio. Aula 2 vai ao ar amanhã, 8 horas da manhã, você tem um encontro comigo no YouTube, 8 horas da manhã, e eu vou te mostrar quais são os pilares desse método, que vai trazer muita celeridade para os seus processos. Pelo menos 12 meses, tá? Eu te garanto que você vai acelerar os seus processos em pelo menos 12 meses, dominando as custas do TJRJ. Gente, um ótimo dia para todos vocês. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Essa live tá ficando salva, tá? Para quem entrou agora no final, pode assistir depois, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijão, até mais, tchau, tchau!